Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador, tem imagens do nosso cinegrafista Molejão. São imagens do ginásio de Duas Pedras, em que está sendo realizada uma reunião com o objetivo de orientar as políticas do Estado e município em relação à desocupação da população ribeirinha, ou seja, pessoas que moram próximo do rio, numa margem de cerca de 30 metros. O telespectador está acompanhando um palestrante explicando de como vai ocorrer essa desocupação. Nós temos diversas autoridades presentes. Lembramos ao telespectador da Nova TV que existe uma certa resistência em relação à retirada da população dos moradores da área ribeirinha, uma vez que moram há muitos anos nesse local, e eles questionam que locais no centro da cidade, locais de maior poder aquisitivo, não há uma resistência do poder público em relação a retirar essas residências, apenas a residência nos bairros mais simples. Se a gente for analisar pelo princípio da razoabilidade, assiste razão em parte essa população, porque a lei que vale para um tem que valer para todos. Então é preciso estudar com muito cuidado, com muito zelo, essa questão da população ribeirinha. É lógico que aquela edificação realmente atestada por peritos que coloca em risco a vida das pessoas, essa edificação de fato deve-se preservar a vida através de um laudo técnico mostrando que está colocando em risco a família. Mas em relação às outras circunstâncias, essas devem se pensar duas vezes, porque a gente não pode discriminar aquele que é pobre em relação àquele que é rico. Porque realmente, se você for analisar Nova Friburgo foi edificada, foi construída, desenvolvida próxima das margens do rio, como isso aconteceu tradicionalmente no mundo inteiro, porque normalmente você desenvolvia uma cidade próxima aonde tem água, que é o principal alimento da humanidade. Então, deve-se pensar com razoabilidade essa questão da população ribeirinha, se de fato coloca ou não em risco. Eu vejo num projeto para longo tempo a questão de quem já está edificado antes da lei permaneça, desde que tenha segurança, e se proíba ato contínuo novas construções. À medida que o tempo for passando, essas edificações que vão ficando antigas, naturalmente se negocia melhor para a retirada dessas pessoas. Agora a gente não pode trabalhar como na época dos romanos, retirar a população como se fosse coisa. Então tem que se respeitar a Constituição, tem que se respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos famílias, pessoas que tiveram seu sonho, ou seja, da casa própria, porque o brasileiro, o que ele sonha? O primeiro sonho dele é ter a casa própria. O segundo é o carro. Então, é um sonho que foi realizado. Precisamos respeitar esse sonho. Molejão, é uma situação muito controversa. Muito complicado, Marconi. Em off podemos conversar com os moradores e a maior dificuldade deles tem muitos moradores ainda que não receberam aluguel social, saíram de suas casas, as casas estão interditadas e até hoje sequer conseguiram se cadastrar ou se cadastraram e não tem ainda nem ideia de quando vai receber o aluguel social. E outros moradores foram negados o aluguel social. O que acontece? Uns falam que não vão sair porque não tem para onde ir. Outros saíram, estão pagando aluguel, passando dificuldade financeira com filhos para criar. Teve um morador que chegou a falar, Marconi, que o sonho dele,
da casa própria, tudo que ele tinha construído ao longo do tempo, foi-se em um dia. E ele não sabe se tem retorno. Molejão salientou um fato importante: como é que o Estado vai conquistar a confiança desses moradores se ele ainda não vem cumprindo o seu dever de casa? Se ele ainda não conseguiu construir, junto com o governo federal, uma casa sequer, não consegue atender a demanda em relação ao aluguel social. Então fica difícil entender que o Estado, até por uma questão moral, tenha autoridade para retirar essa população da forma que estão querendo. E também a questão da indenização. Se não se consegue pagar aluguel, quem te garante que essa indenização será devida, será justa? A lei diz isso. Então é necessário que o Estado dê garantias, dê sinais de credibilidade perante a população, para que se possa chegar a um consenso. Molejão, coloque na escuta a doutora Margarete Nassif, que é superintendente regional do INEA, para que ela possa falar a respeito dessa situação bem complicada. Sim, Marconi. Ela vai poder passar realmente para a população que mora em área de risco como vai ser feito essa transação do INEA e o governo do Estado com o povo. O INEA está levando a comunidade de Córrego Dantas, quer dizer, não da localidade de Córrego Dantas, mas de toda a bacia do Córrego Dantas, está levando esclarecimentos. Desde o evento de 2011, que motivou o INEA a fazer esse projeto de readequação da calha do Córrego Dantas, e que, em consequência disso, veio o projeto do Parque Fluvial. O INEA vem fazendo esses encontros periódicos de explicar à população cada etapa do projeto. Esse é mais um encontro que já fizemos no Senai, já fizemos vários do Córrego Dantas. Esse é mais um evento para poder tirar dúvidas e explicar para a comunidade os passos que esse projeto está tendo, né, o avanço de cada etapa. O INEA está realizando todas as construções. Ninguém abandona suas casas, ninguém sai das suas casas sem o pagamento do INEA. Então está sendo levantada a situação documental da casa, a situação da própria construção, o tamanho, enquadrando numa tabela de valores do nosso estado e indenizando. Isso são pessoas que não têm a titularidade do terreno. Agora, quem tem a sua casa totalmente regular, é uma indenização normal, avalia a casa, o valor da casa real e paga-se aquela casa. Então está sendo feito dessa maneira. Ou então, se a pessoa, por exemplo, optar por entrar em algum programa social, também pode, de Minha Casa Minha Vida, também pode optar por isso. Ou uma compra assistida, que é escolher um imóvel que não precisa ser dentro do município, pode ser fora do município. O INEA vai avaliar o imóvel, está em área de segura, etc. e faz o pagamento da compra daquele imóvel. De implantar um projeto que é muito importante para Friburgo, de maneira geral, fazer com que aquela área entre na legalidade, porque isso não é da nossa cabeça. Isso é uma coisa legal. Existem leis que dizem que as pessoas não podem estar numa área de proteção ambiental. Toda a beira do rio é uma APP, uma área de proteção ambiental, tem a proteção absoluta, exatamente para proteger as pessoas que moram ao seu entorno, para não assorear os rios, para poder promover a troca de flora, fauna naquela região ali. Então é uma proteção para o rio. Quando você desprotege a margem do rio ou impermeabiliza a margem do rio, você aumenta as cheias, você começa a levar mais sedimentos para dentro do rio, começa a subir no fundo do rio e as cheias começam a aumentar. Então é uma consequência em cadeia. Então esse evento, ele na realidade promoveu essa mudança toda que está tendo no Córrego Dantas, né? E que vai servir como modelo, né, para todas as outras áreas ribeirinhas. As pessoas vão começar a verificar a diferença que vai ter depois de implantado esse projeto. É uma consequência em cadeia. Telespectador então ouviu a superintendente regional do INEA, doutora Margarete Nassif. Embora eu discordo um pouco da questão que a superintendente falou a respeito da retirada da lei, não lei, porque antes da lei da proibição em relação à construção de 15, 30 metros da margem do rio, essa população já se encontrava até mesmo antes da lei. Então tem que se
pensar direitinho, são trabalhadores, são pessoas que merecem o total respeito do Estado, do município e da União. Há que se tratar com razoabilidade essa questão, para que possamos respeitar a família, o trabalhador, ou seja, a sua excelência, o povo de Nova Friburgo. Lembramos então ao nosso telespectador que o nosso telefone é 2522-9058. Anote aí nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. E lembramos ao telespectador da Nova TV que o site da Nova TV está novamente operando sem qualquer problema. Tivemos alguns dias com pequenos problemas, mas o site está acessível em qualquer lugar do mundo. Nova TV, nossa força, nossa voz.